Olá, meu amigo, minha amiga, estamos ao vivo. Hoje a nossa lição, aliás, o nosso estudo da lição será mais uma vez ao vivo. Eu tenho aqui este nosso guia, Amor e Justiça, e hoje chegamos à lição de número 6. Os atributos de Deus. O amor de Deus pela justiça. Eu sei que esse horário não é favorável para a maioria das pessoas, mas foi o horário que eu encontrei esta semana para gravar novamente. O que acontece? O Judá nos pregou uma peça hoje à noite. Ele estava dormindo bem, nas últimas noites dormiu muito bem. Eu pensei assim, amanhã, terça, bem de madrugada, eu vou fazer a mesma coisa da semana passada. Eu vou fazer uma live com todo mundo por volta aí das 5h30, das 6 horas. Só que esse menino teve uma dorzinha de barriga, gases, nessa época. Isso é inesperado, inexplicável. E a Fernanda ficou com ele até 1h da manhã. Depois de 1h da manhã, ela me entregou a criança e eu fiz muita oração até que esse menino dormiu. Mas aí não consegui fazer logo pela manhã. Aí eu já adiantei parte do meu trabalho secular, já resolvi vários outros problemas, já empacotei alguns livros que vão para vocês e pensei, vou agora no horário do almoço gravar a nossa lição. E eu tenho alguns recados para passar. O nosso estúdio, que eu falei que estávamos construindo, ele ficou um pouco parado em dezembro, janeiro, por conta das festas, estava difícil de encontrar um pedreiro, mas agora já estamos indo para a fase de acabamento, Vamos já passar massa, depois pintar, e ali em seguida vamos fazer o projeto. Então, eu estou ansioso de começar a gravar no novo estúdio, porque tanto eu, quanto o Timóteo e o irmão Anderson poderão usar o novo estúdio, Nosso projeto é fazer um podcast e entrevistar muitas pessoas que têm testemunhos incríveis, história de vida de pastores, tudo que eles passaram no teológico, histórias de comportagem, administradores da igreja, médicos. Então, é nosso propósito convidar pessoas para trazer bom conteúdo. E também poderemos gravar vídeos em grupo. Eu, o Timóteo, o irmão Anderson e o irmão Lucas. Olha, são muitas as possibilidades que vão se abrir com esse novo estúdio. Vai ser o melhor local de gravação que nós teremos até então. Nós nunca tivemos nada como o que pretendemos construir. Então, esse recado eu queria falar, está quase lá, espero que até o fim de fevereiro já esteja tudo terminado, Agora, estamos na metade do trimestre e eu preciso dar um recado aqui sobre a exposição da lição. Alguns irmãos já falam assim, mas a lição está ficando repetitiva, só fala do amor, e Deus é amor, e isso eu já sei. Preste bem atenção, o estudo da lição é sobre o amor e a justiça. Então, até nessa primeira metade, ele tratou o tema do amor. Agora, na lição 6, ele já está fazendo uma ponte para entrar no tema da justiça. São 2 atributos de Deus. Deus, podemos dizer que eles têm vários atributos, O autor este trimestre escolheu 2, o amor e a justiça. O problema é que nas igrejas as pessoas só enfatizam o atributo do amor, não enfatizam o atributo da onipresença, onisciência, o atributo da fidelidade, o atributo da justiça, todos são atributos de Deus. Então, o autor trabalhou o amor e agora ele vai entrar na justiça, e você precisa deixar isso claro para os seus alunos na sua classe ou dentro do seu estudo. O autor, na sua abordagem, preferiu começar pelo tema do amor, depois entrar no tema da justiça. Não há problema. Ellen White utilizou a mesma abordagem no livro Caminho a Cristo, Steps to Christ. Porém, o apóstolo Paulo, ele utiliza outra abordagem. O apóstolo Paulo, ele parte da ira de Deus, Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens.
Aí ele narra como é o mundo. Depois, no capítulo 2, ele traça como que Deus é um juiz justo. E só lá no capítulo 3, ele vai começar a apresentar a justiça da fé, o amor de Deus. Então, ele começa pela justiça e depois vai pelo amor. Não há problema nas duas abordagens. Eu prefiro começar pela justiça. Por quê? Primeiro, por uma questão de ênfase. Hoje o pêndulo, a ênfase está muito do lado do amor, e que a justiça, ela choca quem está ouvindo. Ah, que bom que Deus é justo, que bom que Deus é justo. Isso é terrível. Por que é terrível? Porque nós pecamos, e nós somos maus. E se Deus é justo, Deus precisa nos destruir. Alô, oi, a gente não percebe isso. Se Deus é justo, ele precisa nos destruir, porque nós somos pecadores. Essa é a lógica de Paulo em Romanos 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Ou seja, ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Romanos capítulo 2, verso 2 e 6, eu recitei agora. Se ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento, o que ele vai fazer com você? Honra, glória e incorruptibilidade aos que, perseverando em fazer o bem, né, a vida eterna, aos que, perseverando em fazer o bem, buscam honra, glória e incorruptibilidade. Viu lá? Você persevera em fazer o bem? É a pergunta. Porém, ira e indignação aos facciosos. Olha aqui, aparece o tema da ira, que estudamos na semana passada. Ira e indignação aos facciosos. Aqueles que praticam o mal. Aqueles que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Isso está lá no capítulo 2. Se Deus é justo, nós seremos destruídos. Esse é o choque que Paulo causa. Se Deus é justo, nós seremos destruídos. Então, por que nós não somos destruídos? Aí ele apresenta o plano da salvação. Existe uma exceção aqui, uma válvula de escape. Então, é assim que ele faz. Bem, como você vai abordar a lição na sua classe? Você precisa mostrar que o conceito de amor ele está ligado ao conceito de justiça. O senso comum deste mundo, ele pontua que o amor não tem nada a ver com a justiça. Ah, só para Deus. Porque basta haver um crime, e aí as pessoas vão lá no Jornal Nacional, na porta do fórum, e falam assim, justiça, justiça! A entrevista, os familiares da vítima, olha, eu quero que a justiça seja feita. O que é a justiça seja feita? Aí perguntam lá para as pessoas, eu quero que ele pague por tudo que ele fez. Isso são os conceitos de justiça. As pessoas só não querem aplicar isso para Deus. O que significa? O bandido foi lá e roubou, matou, aprontou. Eu quero que a justiça seja feita. No Brasil, é que a polícia investigue, descubra quem foi que fez, ele seja julgado e seja preso. Mas em alguns países onde há pena de morte, a pessoa vai ser processada, né, sentenciada e executada. Isso é a justiça seja feita. E as pessoas confiam que o juiz é um juiz justo. Aí vem a pergunta. O amor se conflita com a justiça? Ah, o juiz poderia falar assim, não, eu sou um juiz amoroso também, então eu vou libertar aqui esse prisioneiro. A família ficaria indignada. Então as pessoas pensam assim, se Deus é amor, ele não pode fazer nada contra ninguém. O povo está aqui descendo o porrete um no outro, os ímpios explorando os maus, e Deus não pode fazer nada. Né? Deus não pode... Peraí, pessoal, não vamos... Não, Deus é amor, ele precisa deixar cada um fazer a sua vontade. Esse conceito você precisa trabalhar na sua classe, que ele está incorreto. Primeiramente, Deus que criou. Se ele criou o castelinho, meu filho cria um castelinho lá na praia, ele tem o direito de destruir o castelinho. Ele é o autor.
Quem escreve um livro tem direito sobre o texto do livro. Deus criou a humanidade, Deus criou o planeta. Se Deus quiser destruir, qual que é o problema? Ele é o autor, ele tem direito sobre as obras. As pessoas não pensam nisso. Ah, mas Deus, ele propôs um acordo. E nesse acordo, a humanidade prometeu obedecer. Então, Deus, ele é fiel. Fiel ao quê? Tem uma música assim, ele é fiel, fiel a mim. Fiel a mim. Não, Deus não é fiel a nós, né? Deus é fiel à sua promessa, aos termos do contrato, né? Como é que é esse negócio? Ele é fiel, fiel a mim. Essa letra tem ali um probleminha teológico. Deus é fiel ao que ele prometeu. Ele falou, olha, está aqui o contrato, aqui está a aliança, e eu vou cumprir a minha parte. Agora, se o homem não cumpre a sua, a parte de Deus é destruir os que fazem o mal. Ira e indignação aos facciosos, né? A ira virá sobre qualquer homem que pratica o mal, ao judeu primeiro e também do grego. Então, aquele que ama crianças, ele precisa praticar a justiça contra o abusador. Se você ama os animais, você vai ficar triste com quem oprime os animais. Então, o conceito da justiça, ele complementa o conceito do amor. E Deus, por praticar a sua justiça, não quer dizer que ele faltou amor. Ora, se Deus não pode julgar os seres que ele criou, né? Como que ele vai praticar a bondade a quem está sendo oprimido? Como que ele vai julgar o mundo se ele não pode punir os ímpios? Então, esses conceitos são filosóficos aqui para nós trabalharmos com a nossa classe, né, ali no sábado. Bem, eu gostaria de também mandar um abraço aqui às pessoas que eu encontro nas igrejas. Eu fui pregar em algumas igrejas aqui do meu estado, aqui próximo. Não tenho condições, irmãos, de sair para pregar mais longe. Eu estou pregando aqui perto de onde eu estou morando e eu encontro as pessoas nas igrejas e elas falam assim, irmão Tiago, estou acompanhando ali as lições, as meditações, Maranata, né? Acompanho o seu canal há 2, 3, 4, 5 anos. Então, eu fiquei muito feliz de encontrar essas pessoas lá. E você, continue acompanhando aqui a nossa meditação, a lição de jovens. E eu também quero mostrar aqui, temos na Editora Luz do Mundo, a meditação do pastor Rodrigo Silva, uma meditação que tem um pouco de arqueologia, curiosidades, ok? Eu tenho um outro livro, novidade, lá na Editora Luz do Mundo, que é Imitação de Cristo. É um livro da Idade Média, é escrito por um padre, e é um livro muito forte. Ele faz a gente pensar naquelas coisas mais básicas, de como lidamos com o próximo, como organizar a nossa vida espiritual. É um livro forte, Imitação de Cristo. Olha, um livro super barato, olha o tamanho do livro. Você veja lá. Tenho aqui o livro Homem do Céu, e eu contei na igreja que eu preguei a história da Bíblia. Você lembra lá? Ele queria muito uma Bíblia, estava orando pela Bíblia. Pois é, as pessoas amam pregadores. Você tem muitas histórias aqui para contar, principalmente no sábado evangelístico. Para as crianças, tem muita coisa na Editora Luz do Mundo. Tem aqui a Bíblia Who Brutes. É uma Bíblia em forma de diálogo, capa brochura, viu? E as crianças ali, depois dos 8, 9, 10, 11, 12, vão apreciar. Um outro livro aqui para crianças nessa mesma faixa, e até para adultos, é Reformadores para Crianças. Você vai conhecer ali cada um desses que aparecem aqui na capa, numa linguagem fácil, resumida, tá bom? Então, irmãos, eu queria fazer essas ponderações sobre como passar a lição na sala de aula, aliás, na classe da Escola Sabatina, lembrando mais uma vez, o foco é o texto bíblico. Então, o foco não são as notas da lição. Nosso foco não é a figura da lição, porque a figura e as notas não são inspiradas.
Então, para passar uma boa lição, vai uma dica aqui. Interaja com a classe. Deixe cada pessoa ler um texto bíblico. Leia os textos da Bíblia e direcione a sua exposição explicando e aplicando os textos que foram lidos, ok? Aí você terá uma boa classe de escola sabatina no sábado pela manhã. Qual é o caráter de Deus? Deus é justo, Deus é amor, é isso que a lição está enfatizando. Por mais que pareça óbvio para nós, é porque estamos num ambiente muito cristão. Vai na Índia, onde há muitas divindades. Vá até o Japão. Vá nos terreiros da religião africana para você ver como que as coisas são. Lá eles possuem vários espíritos e várias divindades que não são boazinhas, elas praticam mal, elas oprimem. Se você não faz a vontade dos espíritos, eles vão lá e começam a nova era. Will Barron, ele passou a ser ensinado por um espírito e o que aconteceu? Ele, quando não fazia a vontade do espírito, ele era oprimido por esse espírito, né? Então, é um livro que mostra os enganos da nova era. Enganado pela nova era o nome do livro. Na Grécia, nós temos ali aquele panteão do Olimpo, Zeus, Afrodite, Baco, Ares, Poseidon, então vários deuses. E esses deuses, eles são retratados com atributos malignos. Ah, o Deus cometeu incesto, o outro roubou o fogo, o outro enganou e o outro fez isso. Então, aquela mitologia dos deuses gregos, eles são todos retratados com atributos malévolos, com os aspectos mais ruins da humanidade. São transportados para aqueles deuses. Baal, os deuses do Egito, tudo ao redor é retratado dessa maneira. Não Yahvé. Yahvé é o único diferente. E não pense você que essas divindades, isso é coisa de passado. São adorados até hoje. Baal é adorado até hoje. Astarote, adorados até hoje. Aonde, Tiago? No ocultismo. O ocultismo não prega que existe um Lúcifer, um Satanás. Existem ali os espíritos, não é mesmo? E aí você é ensinado por um espírito e Yahvé seria mais um desses espíritos. Yahvé seria assim, olha, tem o Baal, tem ali o Ra, existe o Horus do Egito, existe, sei lá, os deuses hindus. Cada um, você faz um pacto com o espírito. Essas divindades existem. Yahvé é muito chato. E Yahvé é muito exigente. Mas se quiser fazer um concerto com Yahvé, você também faz. E é por isso que a Bíblia cita Yahvé como o Deus dos deuses, o Rei dos reis, né? Está acima de todo principado e potestade. Esses deuses pagãos não são nada mais, nada menos do que os anjos caídos. Eles se transfiguravam, eles apareciam aos sacerdotes da Grécia, de Roma, do Egito. Não pense você que era um negócio bobo. Era ali um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Não, meu amigo, era feitiçaria, magia. Por que você acha que esses filmes aí de Disney, de Hollywood, de Marvel, é cheio de magia? A magia, ou essa mágica de hoje, é nada mais, nada menos que uma versão light da antiga feitiçaria. Sempre houve poder sobrenatural. Na Bíblia, demos o nome, é milagre. Agora, Satanás é magia, feitiçaria. Eles têm os poderes sobrenaturais. Isso aqui não era só um pedaço de pau e pedra, aparecia para o sacerdote. Você já leu lá a história do Viagem pelo Sobrenatural, do Roger Morneau? Havia ali um escritório de advocacia, onde o dono do escritório tinha um pacto com os espíritos. Ele só colocava o papel na máquina e os anjos caídos datilografavam as petições. E o Roger Morneau, ele entra nesse escritório e ele vê, esse livro está aqui na editora Luz do Mundo, Enganado pela Nova Era. O Roger Morneau, ele entra lá e ele vê
aquelas coisas se mexendo, anjos caídos servindo a um ser humano que fez um pacto com os espíritos, ou com o diabo, né? Então, isso existia, eles aparecem, eles apareceram ali para Muriel, que era dona do centro, lá no Enganado pela Nova Era, eles dão o sucesso para as bandas, né? Você vê ali o Bob Dylan confessando claramente, né? Olha, eu não sou capaz de fazer as músicas que eu fiz no passado, né? Mas quem te ajudava? Ele fala, né? Quem me ajudava? É o espírito, o príncipe deste mundo. Então, a religião pagã, ela não era um faz de contas, ela existia. O ídolo tinha o poder de Satanás, é feitiçaria, era magia. Mas eu estou dando essa introdução para você sentir um pouco o conflito espiritual, né? Tem muita gente que diz, esse conflito espiritual não existe. Não existe, sim. Só que Deus, Yahvé, Jesus, eles são retratados de forma amorosa e justa, apenas eles. Os deuses do egípcio não, os deuses da Grécia e de Roma não, os deuses da Índia não, os deuses da China não. Todos esses são deuses perversos, opressores. Yahvé não, Yahvé é diferente. Bem, tendo feito aqui essa exposição, esse contexto, vamos para a parte de domingo. Vamos passar rapidamente pela parte de domingo, para que não, né, fiquemos aqui, né, com tédio aqui, porque ela é simples, eu já comentei. O que esses textos da pergunta 1 demonstram sobre o compromisso de Deus com a justiça? Salmos 33:5. Deus ama a justiça e o direito. Isaías 61:8. Deus ama o juízo, mas odeia o roubo e a iniquidade. Jeremias 9:24. Deus agrada-se da misericórdia, da justiça e do juízo. E Salmo 89:14. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Então, Deus, ele se revela por meio de regras claras. E essas regras, algumas você pode deduzir pela razão, pelo direito natural, né? Regras claras, justiça e razão, transparência, honestidade, misericórdia. Ele não é precipitado, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, não tendo prazer na destruição dos ímpios. Agora, se Deus é justo, ele não gosta de corrupção, ele não gosta de abuso de crianças, ele não gosta de violência familiar, ele não gosta de roubo de merenda escolar, ele não gosta de opressão dos governos terrestres de nenhuma espécie. E é por isso que ele mandava um governante terrestre, aí o governante aprontava e era punido. É o caso de Herodes. Herodes foi um governante psicopata, né? Recebeu ali o reino, mas foi punido. Depois, Herodes Agripa, ele ouviu um discurso e disse, como é que eu sou bom e bonito. Foi ferido. Então, Deus, ele está pronunciando o juízo sobre os governantes terrestres. Aqui a lição comenta: leis injustas, balanças falsas, opressão aos pobres, às viúvas e às pessoas vulneráveis. Isso é um tema recorrente no Antigo Testamento. Deus ama a justiça e o direito são o fundamento do seu trono. Isso aqui é literal, viu? Não se engane. Lá no santuário celestial existe o trono de Deus. E ele está sentado no trono. É um local elevado, né? E cavalga sobre os querubins. E os seus pés estão sobre a arca da aliança. Então, ali é o escabelo dos seus pés, a arca da aliança. Sabe aqueles suportes onde nas repartições públicas as pessoas colocavam os pés? Pois é, nos tronos da antiguidade, retratados ali em inscrições, retratados em hieróglifos, em altos relevos, você vê lá o trono de Senaqueribe e
né, o lugar onde ele apoia os pés. Deus apoia os seus pés na Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança estão os 10 mandamentos. Então, a justiça e o direito são o fundamento do seu trono. Segunda-feira, Deus é totalmente bom e justo. É um desdobramento do de domingo, né? Você pode tratar os dois juntos, não vá se demorar como se fosse algo muito diferente. Lê Deuteronômio 32:4. Ali está dito que todos os seus caminhos são fidelidade e nele não há injustiça. Salmo 92:15. Repete a ideia, nele não há injustiça. Não é assim, para com Israel eu vou ser bom aqui. Aquele pagão lá da China, não, aquele ali eu vou praticar o mal. Eu não vou ser. Pergunta 3, né? Leia Salmos 9, 7 e 8 e 145 e 9. Diz ali, o Senhor é bom para com todos. Então a ideia se complementa. Se ele é bom para com todos, nele não há injustiça para com ninguém. Então, a destruição dos ímpios não será um ato injusto. A destruição dos ímpios será algo justo. E será algo justo após muitas oportunidades. Então, quando as pessoas disserem assim, se Deus é amor, por que ele vai queimar os ímpios? Olha, é um ato justo. Aí você pergunta para a pessoa, alguém me fez um comentário aqui, né, semana passada, como lidar com alguém que diz que se Deus, né, pune as pessoas, ele não é amor, né? Aí você pergunta para as pessoas, é injusto Deus punir os ímpios? Ela nunca pensou nisso. Aí você vai explicar para ela assim, olha, aquelas pessoas roubaram, mataram, estupraram, né? É injusto destruir essas pessoas? Deus, ele falou, vou colocar vocês aqui no planeta, a minha lei exige isso, amem-se uns aos outros. Aí as pessoas são más, elas praticaram assassinato, não obedeceram os pais, não tinham misericórdia e afeição natural. Aí Deus falou, chegou o grande dia do juízo, vocês serão exterminados, mas não para sempre, né? Vocês pecaram aqui, eu vou dar a justa paga. E as pessoas são exterminadas, perdem a consciência, o corpo é consumido e serão considerados como não mais existindo. Aí você pergunta para quem o interpelou, é injusto destruir os ímpios? A pessoa vai ter que concordar com você. Não, não é injusto. Então, o ato de destruição dos ímpios é um ato justo. Deus continua sendo amor. Aí a pessoa diz assim, mas todo mundo praticou a maldade. Então, Deus teria que destruir todo mundo? Aí uma perguntinha que o adventismo tem a melhor resposta. O arminianismo, eu coloco aqui metodistas, né, alguns batistas, arminianos, tem a melhor resposta. Agora, de todos esses grupos, o adventismo tem uma resposta mais completa, porque essa resposta vai passar pelo santuário celestial, ok? Então, vamos lá. O calvinismo tem uma resposta péssima. Se todos são maus e praticaram pecado, segundo o calvinismo, presbiterianismo, por que alguns serão salvos e alguns serão destruídos? A resposta é péssima. Porque antes que as pessoas nascessem, Deus escolheu, esses aí não tem perdão para eles. Não vou enviar Jesus para morrer para eles. E esses aqui, esses são os eleitos. Eles fizeram muita coisa mesmo, mas eu escolhi esses aí. Eu escolhi, é pela minha graça. Você não. Por que, Senhor? Não sei, não tem um motivo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Você não. Você também não. Você sim, você vai para o céu. Ainda que você não queira, vai à força, nas garras, a graça vai te pegar. Vai para o céu, a graça vai te pegar. Você acha que isso é uma resposta boa? Aí tá lá a pessoa lidando com a depressão, lidando com um transtorno mental, ele já clamou ao Senhor, ele já implorou, ele já assim, por favor, Senhor, me salva, ele já tentou de tudo, aí vem
alguém de linha calvinista, essa semana na internet, fala assim, olha, não existem transtornos mentais. Esqueça esse negócio de psiquiatra, psicólogo, não sou eu que estou dizendo, é uma pessoa que disse aí, né? Esqueça tudo isso daí, Jesus é a única resposta. Se você está mal, é por falta de Deus. E aquela pessoa está anos clamando, lutando, por favor, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Aí chega uma pessoa e fala assim, olha, se você está assim é por falta de Deus. O que está por trás aqui na teologia? Está por trás é que ele não é um eleito. Jesus não morreu por essa pessoa, por isso que ela não consegue vencer. Por isso que é um ímpio, por isso que ela não consegue mudar. E aí vem esse tipo de resposta, né? Você não é um eleito. Porque se você tivesse um eleito, sua vida estaria melhorada. Você vai ser resgatado pelas garras da graça e vai para o céu. Então, Jesus é a única resposta. Quem é um eleito, né, não vai ter transtornos mentais, vai se recuperar. Isso é perverso. Isso é mal. Porque Deus é um sádico que poderia salvar a todos. Não lhe custaria nada. Ele poderia salvar a todos. Mas, por seu sadismo, ele preferiu salvar só alguns, só os eleitos. Aí vai lá e Jesus só morre para os eleitos. Essa é uma péssima resposta para revelar o amor e a justiça de Deus. Já falei isso mais vezes aqui no canal, mas isso aqui está na base, no centro dessa discussão, né? Agora vamos para a resposta arminiana metodista, adventista também. Qual que é a ideia? As pessoas têm livre arbítrio. Todos nasceram com uma inclinação para o mal. Todos nasceram com uma inclinação para o mal. Porém, Deus enviou a sua graça para todos. Tito 2,11. A graça se manifestou salvadora para todos os homens. Então, a graça, ela vai neutralizar os efeitos da sua natureza, restaurando a sua capacidade de escolher, influenciando você para escolher o bem, habilitando a sua mente para cumprir os 10 mandamentos. E uma vez que todos receberam a graça, todos receberam a chance, Deus coloca a prova. Aí ele falhou na prova. Aí Deus... Vamos lá, vamos de novo, ó, graça, perdão, né? Se você praticar o bem, vai melhorar. Aí coloca de novo a prova, aí ele falha. Até que um dia, né, ele se esforça, porque existe a parte do esforço. Poder de Deus unido ao esforço humano. Sinergismo, está lá na Bíblia, sinergeu. Essa palavra está no texto bíblico. Agora, monergismo não está no texto bíblico, viu? Lamento informar, mas os nossos defensores de sola escritura que defendem monergismo, isso não está no texto bíblico. Agora, sinergeu está, né? Sinergismo está no texto bíblico. Graça divina unida ao esforço humano. E aí, cada um fará a sua escolha. Aqueles que não lutarem, não receberem a graça e não se esforçarem, ou aqueles que nem querem nada com nada, eles continuarão nos seus pecados e serão destruídos. Os que aceitaram a graça prévia, só podem fazer um ato bom sequer pela graça, mas eles aceitaram a graça. A graça reestabelece o poder de escolha moral, e eles escolhem a Jesus e eles praticam bem, e vêm as provas e eles passam. Eles são submetidos à mais severa perseguição, Apocalipse 13, decreto dominical, ok? E fica provado que eles escolheram bem, eles praticaram bem. Podem ter praticado o pecado no passado, mas agora, pela graça, eles vivem novidade de vida, um novo homem, eles estão revestidos de Cristo, é Cristo que vive neles, eles têm a vida de Cristo, e então eles não mais praticam o mal. É por isso que esses não serão condenados. Eles têm a fé de Jesus, eles têm a fé em Jesus, e eles guardam os mandamentos de Deus. Essa é a melhor resposta. Ah, por que Deus vai punir os maus?
Aí você perguntou para a pessoa, é justo punir os maus? É. E por que ele não pune todo mundo? Porque esses aqui mudaram de vida e não mais praticam o pecado. Eles se arrependeram, eles vivem novidade de vida. Tudo bem? Essa é a resposta. E aí a pessoa não vai conseguir fazer objeções. Ele vai tentar rodear, você vem trazendo. Você acha que é injusto? Como deveria ser então? Né? Não há uma resposta. Na verdade, esse tipo de pergunta são bem fraquinhas, né? Elas não resistem a nenhuma investigação bíblica, filosófica, nada desse tipo. Tudo bem? Até aquela assim. Aquela assim se Deus existe, por que ele permite tanta maldade no mundo? Vamos lá. Isso não tem nada a ver com Deus existir ou não. Tem a ver com se Deus é bom ou mal. Mas eu respondo para a pessoa, e se o Deus que existe é um Deus injusto e mau? Ele existe. Então, se o caráter de Deus é bom ou mal, não é uma prova de que Deus não exista. Tudo bem? Lembre-se disso. Às vezes as pessoas falam, se Deus existisse, não ia haver tanta maldade por aí. Você fala, o que uma coisa tem a ver com a outra? Você está falando assim, existe maldade, então Deus não existe. Não, pode existir um Deus mau. Essa não é a questão. Então eu falo, esses questionamentos são questionamentos muito fraquinhos, tá bom? Então, Deus, todos os seus caminhos são fidelidades, nele não há injustiça, ele administra o planeta com retidão, e o Senhor é bom para com todos, e não apenas para com alguns. Lembre-se disso. Vamos então passar para terça-feira. Não tem nenhuma pergunta aqui, né? Ok, nenhuma pergunta, nós vamos para a terça-feira, o caráter imutável de Deus. O que a Bíblia, aqui a sua lição vai crescer, aqui todo mundo vai participar. E você vai estudar a parte de terça com a parte de quarta. Então, domingo e segunda você estuda juntos, terça e quarta você vai estudar juntos, quinta-feira é a conclusão, o fechamento. Né? Perguntaram por que eu não faço a parte de sexta-feira? Porque sexta-feira é um texto, né? É só um complemento, né? As perguntas direcionadas vão até quinta-feira. O que a Bíblia diz sobre o caráter imutável de Deus? Vamos ler esses textos? Malaquias, capítulo 3, verso 6. Eu tenho que parar de falar, porque quando eu falo, eu não consigo me concentrar para abrir a minha Bíblia. Malaquias 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu sou o Senhor, não mudo. Cuidado em aplicar esse texto mal. Cuidado, por quê? Porque às vezes a pessoa vai falar assim, olha aqui, eu sou o Senhor, não mudo, então o sábado, né? O sábado não pode ter mudado. Mas peraí, Deus não mudou o sacerdócio? O sacerdócio era humano agora, aliás, sacerdócio era humano, sacerdócio era levítico e agora é sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Antes fazia circuncisão e hoje não faz mais. Isso foi uma mudança? Foi. Então, o que Deus não muda? A lição colocou aqui, Deus não muda o seu aspecto moral, os seus propósitos. Deus não muda a sua filosofia de vida, ele não muda a sua essência, ele é amor e justiça, ok? Aí, na época do mundo, ele falou, olha, vocês não vão comer verdura, ok? Aí depois ele mudou, ele falou, não, agora come verdura, mas não come animais. Aí depois ele fala, coma animais. E agora, nos últimos tempos, ele fala, olha, vamos voltar lá para aquela época, né, antes do dilúvio, quando havia pecado, mas não era para comer animais. Então, Deus muda essas coisas ao longo da história. Mas o seu caráter é um só. Ele fez tudo isso porque era o melhor em cada época. O melhor para salvar você. Então, Deus não muda. Vamos para o texto de Tiago 1:17. Tiago está depois de Hebreus, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Variação ou sombra de mudança em quê?
dom perfeito, descendo lá do alto. Jesus, o dom perfeito, descendo lá do alto. O amor. Ele continuará sendo justo e amoroso. Isso não muda. Aí a pessoa já vai engatar aqui. Mas a Bíblia falou que Deus se arrepende. Se ele se arrepende, como é que ele não muda? É a parte de quinta-feira. Quarta-feira. Guarda lá, guarda lá. Leia Timóteo 2,13. Olha aqui, são aspectos, atributos de Deus. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Se somos fiéis, ele é fiel. E se a gente é infiel? Ele sempre é fiel. Fiel aos pactos, fiel aos acordos. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É impossível que Deus minta. Tito 1:2. Agora, Hebreus 6, 17 e 18. Vamos aqui, outro texto importante. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Como assim? Se interpôs com juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Para que a gente tenha esperança. Como assim duas coisas? A primeira coisa é a natureza de Deus. A natureza de Deus não muda. Ele é fiel. Mas além da natureza dele não mudar, ele se interpõe com juramento. Eu juro. Então ele fez uma promessa. Ele não precisava fazer a promessa, porque é da natureza dele a fidelidade, mas ele jurou. Então, duas coisas. Ele falou, olha, se essa aqui falhar, tem essa outra, né? Duas coisas nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós. Então, meu querido amigo, eu já quero falar aqui. Ele prometeu que vai salvar você. Você só não será salvo se você não quiser. Ele vai lhe ajudar. A misericórdia só vai cessar quando você não querer mais. Quando Deus perceber que você já não quer mais se arrepender, não consegue se arrepender e mesmo se ele der a mão, você não vai mais pegar. Mas ele vai te carregar. Você não pode desistir. Continue lutando. Continue melhorando. Cada dia você vai renunciar a algo. Cada dia um degrau na escada de Pedro. Cada dia crescendo rumo ao alvo. Não tenha medo. Ele prometeu, ele vai salvar você. Se você tiver medo, você não vai se relacionar bem com Deus. Agora, não é para levar esse negócio aqui de qualquer jeito, né? Ele é grande e temível. Então, caiu, levante-se e não sejam sem vergonha. A gente faz assim mesmo, né? Errar é humano, pecar é humano. Aí você vai pecar, pois é, vai chegar no juízo, fulano de tal. Ele só pede perdão aqui, ele faz tudo de novo. Ele não tem, é um sem vergonha. Pede perdão e já está fazendo. Cuidado com isso. Aí não. Aí você vai, né? Transparecer o que para o céu? Seja contrito. Pecou, falhou, mas vai mudar. Coração contrito. Não um pecador sem vergonha. Então, vimos que o Senhor não muda, nele não há sombra ou mudança de variação, um pedacinho de cada texto. Ele é fiel aos acordos, Deus não pode mentir e o seu propósito é imutável. Imutabilidade do seu propósito. Onde está isso aqui? Hebreus 6, 17. É o seu propósito que não muda. Mas, às vezes, ele mudou algumas coisas na administração dos meios. Né? Ali havia os sacrifícios, não há mais. Hoje existe o batismo. Antes, a Santa Ceia, o lava-pés não era uma cerimônia, agora é. Entendeu? Então, essa maneira de administrar, às vezes, Deus muda uma regra aqui, uma coisa ali. Mas a sua essência não muda. Tá bom? E Deus não mudou o sábado para o domingo, tá bom? Não existe nenhuma prova disso na Bíblia, mais leve evidência. Isso aí não foi mudado, tá bom? Então, ele mudou a Páscoa, não mais comemoramos a Páscoa, né? Agora nós fazemos o lava-pés e a Santa Ceia, não fazemos mais a circuncisão, isso foi mudado. Hoje nós praticamos, né, outras normas cerimoniais. Vamos lá. Quarta-feira, um Deus que se arrepende.
Se Deus não muda, se é aquilo tudo, como que nós vemos aqui na Bíblia que Deus se arrepende? Mas não é porque Deus está reconhecendo um erro. A língua hebraica era muito limitada e a forma de pensar afeta o idioma. E eu posso explicar, você não vai entender, porque a gente não fala aquele idioma e a nossa forma de pensar é grega, ocidental. Lá eles estavam no Oriente. Tanto é que lá em 1 Samuel 15, no mesmo capítulo, diz que Deus não se arrepende e que Deus se arrepende. Tiago, como harmonizar isso daqui? Eles não tinham essa preocupação grega de racionalizar e de harmonizar. É apenas é. Alguns falam assim, Tiago, e se o povo houvesse arrependido, Deus iria mandar o dilúvio mesmo assim? A gente não faz a teologia do se, né? Se vaca voasse, chovia leite, né? Então, esse se, às vezes eu vejo os irmãos perguntando só o que não foi revelado. Tiago, isso aqui na Bíblia? Isso aqui, eu falei, irmão, não sei. Mas como é que Deus... Não sei, não foi revelado. A maneira da Bíblia é o modo oriental. Ó, é assim. Como é que é? Como é que é? Eu não sei. Eu só sei que é assim, que foi assim, tá bom? Então, primeira coisa, a Bíblia foi escrita num pensamento oriental e numa língua oriental, o hebraico. E o grego foi utilizado ali num contexto de uma mente judaica. Por isso que temos hebraísmos na língua grega. Então, como entender a ideia de que Deus muda de ideia? Deus não comete erros e nem se arrepende dos erros. Essa é a forma de falar do arrependimento do homem. Tiago, então, o que a Bíblia quer dizer quando ela fala de que Deus se arrepende? A resposta está lá em Jeremias 18, versos 7 e 10. Vamos ler aqui. Jeremias 18, versos 7 e 10. Quando eu estou sozinho, eu até corto o trechinho que eu abro a Bíblia, né? Mas aqui vocês têm que esperar um pouquinho. Jeremias 18, 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino para o arrancar, para derribar ou destruir, se tal nação se converter da sua maldade, contra a qual eu falei, contra a qual eu ordenei a destruição, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Então, Deus se arrepende de administrações, de decisões. E quando ele se arrepende? Quando a situação muda. Não é quando ele comete um erro. Explique isso dessa maneira. Como esses textos declaram que Deus muda de ideia? É uma questão de causa e consequência. Qual que era a causa? Vou pegar aqui. Qual que era a causa? A causa é desobediência. Qual que é a consequência? Morte aos desobedientes. Aí o desobediente se arrepende, aí Deus não vai destruir porque ele foi justificado, não é mais desobediente. Você entendeu? Então, quando a situação muda, Deus muda a maneira daquela situação. Como que o homem erra e se arrepende? Fiz algo que eu não queria fazer. Me arrependi, não queria ter feito aquilo. O arrepender-se para Deus é diferente. Vamos continuar lendo o texto? Verso 9. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ela fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do mal. Aliás, então me arrependerei do bem que haveria de fazer. Então Deus fala, olha, eu vou fazer o bem para Israel, vou plantar vocês aqui, isso aqui será uma terra eternamente para vós e para vossos filhos. A Israel foi desobediente, Deus destruiu a cidade e o templo no ano 70. Ele queria fazer o bem, mas como a causa mudou, a consequência mudou. Então, é igual causa e efeito, ok? Causa e consequência. Se a causa é A, então o resultado vai ser A'. Se a causa é B, o resultado vai ser B'.
Então, se Deus está querendo fazer, se Deus está querendo fazer A', e aí a causa mudou para B, aí Deus muda para B'. Ele muda a sua sentença se o indivíduo mudar de vida, mudar de escolha. Isso tem que ser bem explicadinho, bem mastigadinho lá na sua classe, no sábado. Qual que é o texto base, Tiago? Texto base, Jeremias 18, versos 7 a 10. Esse texto tem que ser lido e muito bem explicado. Vamos para os exemplos. Arrependeu-se Deus de ter feito homem e disse, o meu espírito não mais contenderá com o ser humano. A partir de agora, os seus dias serão 120 anos. Aí depois disso veio o dilúvio. Então, o que Deus falou? Eu criei o homem para ele administrar bem o planeta. Aí o homem começa a destruir o planeta e destruir o seu semelhante. Eu não gostei disso. Não foi para isso que eu criei o homem. Então, me arrependi, de colocar o homem nesse paraíso. Eu vou destruí-lo. Só que Deus é amor. E demorou 120 anos. Nesses 120 anos, Noé construiu a arca. E só depois veio o juízo. Deus é amor e justiça. Há outros exemplos na Bíblia. Eu não me programei aqui para dar os exemplos, mas é importante você dar esse exemplo aqui do dilúvio, viu? O exemplo de Êxodo 32 não é o exemplo mais claro, mas eu posso dar um exemplo ali em Êxodo. O que Deus havia profetizado para Levi? Que Levi seria espalhado em Israel e não teria herança. Essa era a maldição que repousava sobre Levi. Só que no bezerro de ouro, em Êxodo 32, a única tribo que foi fiel foi Levi. Então, o que Deus fez? Deus espalhou eles, mas transformou a maldição em bênção. Agora eles não teriam que trabalhar, seriam sustentados pelos dízimos. Você percebeu? Deus queria levar o seu povo para a terra de Canaã. Aí eles se rebelaram no meio do deserto e Deus falou, então todo mundo vai morrer no deserto. Deus, ele mudou o que ele havia prometido, não porque Deus errou, mas é porque o povo mudou as causas. Aí os efeitos passaram a ser diferentes. Então, quando Deus fala para Moisés, eu vou destruir esse povo, era norma justa de acordo com a lei do Sinai. E aí, Moisés apela para a aliança de Abraão, Isaque e Jacó e fala, dê mais uma chance para esse povo. Então, lembrem-se sempre disso, Deus não se arrepende de ter errado, Deus se arrepende da sentença que ele iria executar, se o objeto daquela sentença também mudar de vida. E isso terá um prazo. Quando se fechar a porta da graça, aí todos os destinos estarão definidos, decididos. Em que sentido Deus não muda? Números 23, verso 19. Agora, pois... Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Só que quando ele fala algo condicional, quando a condição muda, ele cumpre diferente. Então ele falou, olha, se vocês pregarem o evangelho ao mundo inteiro, eu virei ainda no século XIX, a volta de Jesus seria no século XIX. Aí atrasou por quê? Porque nós não pregamos o evangelho. Então, falhou a promessa de Deus? Não, por quê? Porque se a gente tivesse pregado, ele teria voltado. Agora, falhou no sentido de que ele falou e não veio, mas não veio por quê? Porque nós não cumprimos a condição. Primeiro livro de Samuel 15, 29. Esse texto aqui é o que eu mencionei no início. 1 Samuel 15, verso 29. Leia aí.
Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Agora vai lá para o verso 35. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei, como se Deus houvesse cometido um erro. Isso aqui é uma leitura errada. Agora veja, no mesmo capítulo, 1 Samuel 15, no mesmo capítulo, Deus não é homem para que se arrependa. Aí no final, Deus se arrependeu de haver constituído Samuel rei. Não é a nossa maneira, nós aqui temos a herança do Império Greco-Romano, é por isso que a gente estuda isso na escola, né? Legislação, valores judaicos, filosofia, lógica, razão, método científico grego e organização política romana. Isso constrói o Ocidente. A Índia não foi construída assim. Cazaquistão, o Japão, a China, a Rússia, na sua parte leste, é outra forma de pensar, outra forma de agir, é diferente, principalmente há 2, 3 mil anos atrás. Então, eles não estão preocupados, mas e como nós vamos harmonizar? Esse negócio de harmonizar, isso é uma preocupação grega, isso aqui é a revelação, e a revelação falou que é assim, mas nós vamos harmonizar sim. Deus, quando escolheu Saul, Saul era humilde. Quando Samuel falou, olha, ali vocês vão ver o seu rei, ele se escondeu no meio da bagagem. Quem sou eu? Ele, depois que foi escolhido rei, não construiu um palácio, ele foi para onde? Foi lá cuidar de roça. Não, eu não sou melhor que ninguém, somos todos iguais, somos todos irmãos. Diz que quando Samuel falou, Saul, você vai ser próximo rei. E a certeza é que você vai encontrar um grupo de escola de profetas cantando isso, uma pessoa carregando pão, aí você vai encontrar não sei o quê. O Espírito de Deus descerá sobre ti e tu serás transformado em um novo homem. Escuta uma coisa. Saul também era um homem segundo o coração de Deus. Saul também era. Tu serás transformado em um novo homem. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. E foi aí que Deus constituiu Saul rei sobre Israel. Porém, as condições mudaram. Saul recebeu uma missão, foi lá, usurpou a tarefa que era de Samuel. Ofereceu sacrifício. Não podia oferecer sacrifício. Depois ele deveria exterminar Amaleque. E os animais ele não exterminou. E quando advertido por Samuel, eu cumpri a missão de Deus, fiz tudo conforme o Senhor me mandou. E aí quando Samuel falou, você pecou, não é bem assim, Israel, não é bem assim, Samuel. Só estava preocupado com as aparências. Aí Deus falou, então, se Saul mudou, eu também mudei o que eu havia dito que ele seria rei. Ele seria rei se ele tivesse o Espírito de Deus, mas como ele agora não tem mais o Espírito de Deus, eu também mudei de não mais constituí-lo como rei. Essa é a ideia do arrependo de Deus. É por isso que isso aqui está dentro de um mesmo capítulo. Se Saul fosse fiel, Deus não é homem para mentir. Fiz aqui uma jogada política, Saul. Agora você não vai ser mais rei, não. Não, se Saul fosse fiel, ele poderia reivindicar o cumprimento da promessa, como Davi o faz em Salmo 18. Isso aqui eu não programei, irmãos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Salmos 18, 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Salmos 18, 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do Senhor. Não, todos os juízos me estão presentes, não me afastei dos seus preceitos, também fui íntegro e me guardei da iniquidade, por isso o Senhor me retribuiu, conforme a minha justiça. Se Saul fosse justo, poderia orar assim, não me tire o trono, eu estou sendo justo.
E a dificuldade das pessoas entenderem isso, vai chover comentários agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Para fazer pergunta tem que pôr interrogação. Não vi nenhuma pergunta. Porque as pessoas falam, não, nós não podemos fazer nada de bom, o homem não vai, como é que pode ser isso? Aí você não consegue compreender amor e justiça, porque o sistema está desorganizado na sua cabeça. O que foi que Esdras orou? Senhor Deus, não te esqueças das beneficências que fiz para com a tua casa. Deus vai ser justo, porque a pessoa, ela cumpriu o que Deus pediu. Deus é justo, Deus não pode, eu mudei agora. Não, agora vai ser assim. Não, não pode. E Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus. As pessoas não entendem, porque acham que quando Davi adulterou com Batseba e matou Urias, ele era o homem segundo o coração de Deus. Está errado. Ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. E por isso veio todas aquelas desgraças sobre a casa dele. Os seus parentes sempre agora são mortos de forma violenta. A espada jamais se apartará da tua casa. E ele perde 4 vezes mais. Ele perde a criança de Batseba, Adonias, Amon e Absalão. Ele perde 4 filhos. Ele deu a sentença. E ele sai do trono. Ele leva um golpe do filho. Mas como ele se arrependeu, quando Natã foi lá, pequei. É diferente de Saul. Por isso Deus se arrependeu de haver constituído Saul, apesar de Saul também ser um homem segundo o coração de Deus. Apesar de Saul estar cheio do Espírito Santo. Apesar da lei ter sido escrita no coração de Saul, Saul mudou. Se Saul mudou, Deus se arrependeu de falar que ele ia ser rei. Essa é a diferença. Então, explorando, esse é um tema espinhoso, um tema difícil, um tema que nunca conseguimos explicar bem. Então, vamos agora para a parte de quinta-feira, que é o nosso fechamento. Agora, eu falei aqui só de teoria, agora é a aplicação prática. Como você vai aplicar o amor e a justiça, né? Deixe Deus aplicar a vingança. Deixe Deus aplicar a justiça. Seja justo você em sua vida. E lembre-se que, no novo concerto, Deus subiu o sarrafo. Deus subiu a média. Antes passava com 5. Agora, a média está mais alta. A média é 7, 8, 9, 10. Agora a média é 10. Nota máxima, né? Por isso que lá no Sermão da Montanha ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Agora fica mais difícil. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já pecou. Ouviste o que foi dito aos antigos. Vamos ler o texto? Amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Então, qual que é a norma da justiça para nós hoje? Mateus 5. Os últimos versos ali. Mateus 5, 42, 43. Ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, quem é meu próximo? Quem está perto de mim, aqui de Israel. Aí, a Síria é minha inimiga. Pegar a Síria, vamos destruir. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O padrão aumentou. Você acha que no Novo Testamento ficou mais fácil? Ainda bem que eu não vivo nos dias do Velho Testamento, né? Porque lá era um negócio complicado, lá era só o Deus justiça, né? Agora é light, agora tá fácil, agora é Jesus, amor, Jesus, vida, verão, paz e amor, né? Fácil era naquela época, né? Lá não era adultério você se deitar com a mulher. Agora pensou, meu amigo, já é réu de adultério. Antes você amava os inimigos, amava os amigos e odiava os inimigos. Agora, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está sendo perseguido por um político? Ore por ele. 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. E ele faz vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, ele é
bom para com todos. É a teoria que estudamos na segunda-feira. Pergunta 3, Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para com todos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Percebeu? O padrão de justiça do Antigo Testamento é mais ou menos o padrão de justiça hoje. Só cumprimento quem me cumprimenta. Só perdoo quem me perdoa, só estendo a mão para quem me estende a mão. Só sou amigo de quem é meu amigo. Quem não gosta de mim, também não gosto. Só oro para quem ora por mim. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Esse é o padrão do mundo. O padrão do Novo Testamento, ele é superior. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sábado você tem que ir para a igreja e saudar a todos, inclusive os inimigos. Ok? Deus exige mais de nós. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa é a nossa lição, irmãos. Que possamos nos dedicar a uma mudança do estilo de vida, a uma mudança de pensamento sobre o amor e justiça, a uma mudança de pensamento no nosso trato. Aí que está o difícil. Às vezes nós nos arrogamos, eu guardo o sábado, não como carne de porco. Pois é, mas aí fala palavrão, perde a paciência no trânsito, grita, não perdoa, né? Você está querendo fazer o mais difícil, está querendo, né, esquecer do mais fácil. Essa semana eu estava comentando com alguns amigos e alguém falou, atenção, o seguinte, olha, tem irmãos que querem fazer aquela reforma grande, aquela difícil, aquela complicada. Ele não é capaz de beber 2 copos de água quando acorda, porque faz parte da reforma de saúde. Né? Você está querendo parar de comer carne, mas não está bebendo água. Você está compreendendo? Então, às vezes, estamos nos arrogando. Temos que guardar tudo, os 10 mandamentos, mas às vezes estamos garganteando o sábado, isso, que aquilo, e o dízimo, sendo que nós não estamos manifestando o amor nas pequeninas coisas do nosso lar. Essa é a nossa reflexão hoje. Que Deus o abençoe e que nós possamos nos encontrar no próximo sábado para estudar essa lição. Semana que vem é o problema do mal. Aí vai tudo se encaixar na questão do caráter de Deus. E vai lá, não se esqueça da Editora Luz do Mundo. Passa lá e temos aqui muitas coisas que eu mostrei para vocês, tá bom? Que nós possamos nos edificar em alimento sólido. Forte abraço, tenha um bom restante de dia. Perguntas eu não encontrei, é isso mesmo. Até a próxima.